Bom dia. 2 Crônicas 19. Segundo livro de Crônicas, capítulo 19. Quando Josafá, rei de Judá, retornou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente e profeta Hanani, Jeú, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e admoestou, dizendo: devias tu emprestar o teu auxílio ao ímpio e demonstrar solidariedade àqueles que odeiam a Deus? Ora, por conta deste erro virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Contudo, uma virtude se acha em ti, porquanto destruíste os totens, idolatrias, os postes ídolos da terra e dispuseste o teu coração para sinceramente buscar a Deus. Depois que Josafá conseguiu voltar para Jerusalém, ter participado da batalha onde o rei Acabe morreu, foi morto, ele conseguiu escapar, voltou. Deus já manda um profeta ao encontro dele, chamar-lhe a atenção e dizendo: vai vir uma grande ira, você vai pagar por isso. É um castigo virá. Porque ele se uniu a alguém que odiava Deus, o inimigo de Deus. Acabe agia totalmente contrário à palavra de Deus. Deus disse, ele estava junto com Acabe quando o profeta disse que não era para subir, que tinha sido um espírito de mentira, de engano. Mas ele, mesmo assim, ele teimou, ele insistiu, ele foi com Acabe. Julgo desigual. Não era para ele ter feito esta aliança, esse acordo com Acabe. Por este motivo, ele iria pagar. Deus falou: você vai pagar. Apesar de Deus ter encontrado coisas boas nele, porque ele tirou tudo aquilo que não prestava de Israel, de Jerusalém, os totens, os baals, tudo aqueles objetos de idolatria. Mas mesmo assim, ele teve um erro grave, que foi fazer aliança com quem não deveria. Nós vemos muita situação hoje, nós trazendo isso para os nossos dias, as pessoas fazem aliança com quem não deve. E muitas delas apresentam desculpas. Não, eu vou ganhar para Jesus. Eu tenho visto tanto homens como mulheres se envolverem sentimentalmente com pessoas totalmente contrárias à palavra de Deus. Pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, estão se envolvendo com espíritas, com pessoas até sem religião nenhuma, pessoas que não têm amor ou menor respeito por Deus. E quando vai falar, fala: não, eu vou ganhar para Jesus, tem que fazer isso para ganhar. São desculpas, são mentiras. Quando essas pessoas se aventuram, às vezes teimam nesse tipo de relacionamento, nós fatalmente vamos ver um resultado terrível. Geralmente é separação, divórcio, brigas e tudo mais. E principalmente a pessoa que estava antes, supostamente estava buscando o seu olhar, ela se afasta, ela abandona. Nós vemos pessoas que se dizem cristãs frequentando, se envolvendo com pessoas erradas, com coisas erradas. E quando questionar, diz: não, eu estou ali para pregar para Jesus, para ensinar. Mentira. Está ali porque ele dá prazer e agrada. E quando você vai ver, daí um tempo, essa pessoa também se afasta do Senhor. São alianças erradas, são julgos desiguais. E se paga por isso, porque isso é desobediência. Josafá residia em Jerusalém e percorreu de novo toda a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, levando o povo a voltar-se inteiramente a Deus, ó Senhor Deus dos seus antepassados.
estabeleceu juízes na terra para toda a cidade fortificada de Judá, de cidade em cidade. E recomendou aos juízes: vede bem o que fazeis, porquanto não administrais a justiça simplesmente em nome dos seres humanos, mas em nome do Senhor Deus, que está convosco, observando o vosso proceder quando pronunciais uma sentença. Que o temor de Deus, o Senhor, desde agora esteja convosco. Tende, portanto, muito cuidado no que fazeis, porque não há injustiça ou parcialidade no Senhor nosso Deus, e ele não aceita qualquer espécie de suborno. Além disso, logo depois de retornar a Jerusalém, o rei Josafá nomeou na cidade alguns sacerdotes, levitas e chefes de famílias israelitas para julgar as questões referentes à Torá, a lei de Deus, bem como mediarem, resolveres as controvérsias e causas civis entre os cidadãos. E lhes ordenou: desempenhareis tais obrigações sob o temor de Deus, o Senhor, com absoluta fidelidade e integridade de coração. Seja, portanto, qual for o processo que se apresentarem diante de vós, vossos irmãos residentes em suas cidades, questões de derramamento de sangue, homicídio ou mesmo questionamentos quanto à interpretação e aplicação da Torá, da lei, seus mandamentos, decretos ou ainda as ordenanças, adverti-os severamente para que eles não se tornem culpados diante de Deus e a sua ira não se inflame contra vós e contra os vossos irmãos, mantendo os cidadãos devidamente informados sobre estes estatutos. Não sereis culpado pelo erro do povo. Tereis o sumo sacerdote, Amarias, para vos pedir, para presidir no tocante a todos os assuntos de Deus, o Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, chefe da tribo de Judá, para orientá-los e decidir sobre todos os assuntos e negócios relativos ao rei. Os levitas também serão oficiais diante de vós. Procedei, pois, com nobreza e coragem, e que Deus, o Senhor, seja com que são leais e honestos. Josafá, então, percorre todo Judá, chamando, convocando o povo a temer a Deus, a viver de acordo com a palavra de Deus, chamando o povo a vir a respeitar. A palavra correta é essa, é respeitar a Deus, temer a Deus, servir o Senhor. Servir, eu falo de servidão. E nomeou juízes, autoridades, para julgar, decidir todas as questões, contenda, qualquer tipo de processo, não somente em relação à lei de Deus, como contenda, uma briga, discussões ou homicídio, qualquer contenda, qualquer processo, qualquer situação, foi nomeado juízes. E ele chamou esses juízes e falou: olha, vocês têm que agir, mas em conformidade com a lei de Deus. Porque Deus ele não é imparcial. Ele não é parcial, ele é imparcial. Deus não vai de maneira nenhuma agir em favor de um, em prol de um e contra outro. Ele trata todos por igual. Deus não aceita suborno. Então vocês julgam com decência, julgam com honestidade, ensinem a palavra de Deus, ensinem a lei de Deus. E entenda que o Senhor conhece os pensamentos do nosso interior. Então, ele convocou, ele nomeou juízes, mas os orientou, ensinou, determinou que eles tudo fizessem de acordo com a palavra de Deus. Retornando a Jerusalém, ele nomeou os sumos sacerdotes, ajudando tudo, da mesma maneira, que fossem obedientes à palavra de Deus, que vivessem a palavra de Deus, sabendo que o chefe supremo é o Senhor. Então, sempre eu falo que nós devemos tudo que nós formos fazer,
fazer como estivéssemos fazendo para Deus. Estamos trabalhando, vamos fazer o nosso serviço de maneira honesta. Vamos trabalhar de maneira honesta, porque nós estamos fazendo para Deus. Então, uma coisa que me chama muita atenção é quando eu vejo supostos, eu digo supostos, porque eu não creio realmente são pessoas convertidas, pessoas se dizem crente, mas só negam impostos e sempre justifica dizendo que o governo rouba, as autoridades roubam. Isso não importa para nós. Eles estão roubando ou deixando de roubar. Nós oramos, falamos com o Senhor. A nossa obrigação é pagar os tributos, pagar os impostos. Porque Jesus disse a quem honra, a quem imposto. Então nós devemos pagar. Ah, pastor, meu patrão é um patrão ruim, por isso ele atrasa o pagamento, por isso que eu enrolo, não sei. Você está sendo desonesto. A falta dele, o erro dele não justifica o seu. Então nós temos que ter este cuidado. Em tudo que nós fizermos, nós temos que saber que nós estamos fazendo para o maior, que é Deus. A nossa recompensa não vem de homem algum, vem do Senhor. E Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece Ele sabe tudo a nosso respeito. Então não adianta nós sermos hipócritas, não adianta nós tentarmos disfarçar, mostrar uma coisa que não somos. Enganar o homem, o ser humano é fácil, e a Deus nós não conseguimos. Então nós temos que procurar em todo tempo viver a palavra de Deus. Ser cristão, que é aprendiz de Cristo, ser discípulo de Jesus, praticar a palavra de Deus, é isso que temos que fazer. 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Não sei se vocês lembram a história, a origem dos amonitas e dos moabitas. Foi um povo descendente de Ló, aquele sobrinho de Abraão. Ló, quando eles fugiram lá de Sodoma e Gomorra, que os anjos tiraram, ele foi para uma colina onde ficou morando, habitando. E um dia ele se embriagou, ele ficou bêbado. As filhas dele, o embriagaram, ele tinha 2 filhas, o embriagaram. E elas, cada noite, uma deitou com ele, com o próprio pai, mantendo relações sexuais e se engravidaram. Né? Então, uma descendência ficou sendo o povo Amon e o outro por Moabe. Então, foram os amonitas, os moabitas. Então, é o fruto do pecado, do erro. Nós vemos isso ao longo da história, né? O tempo todo, eles atacando Israel. Fruto do erro, da desobediência. Tornaram-se inimigo do povo de Deus. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Azazon, Tamar, cidade conhecida por Engede. Então Josafá sentiu grande medo e decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Deus. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Durante a Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizado na casa de Deus, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: ó Deus, Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu, Deus, que habitas soberano nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó Deus, não és tu que és nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos desta terra? Não a deixa a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram
e construíram um santuário para Deus, o teu nome, proclamando: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante a tua presença, diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome. Ó Deus, a ti, pois, ergueremos nosso clamor e a nossa aflição. Estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvará. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe, os habitantes do Monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir quando vinha do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, pois, neste momento como estão retribuindo ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer, contudo nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali buscando o Senhor. Então aconteceu que o Espírito de Deus, o Senhor, veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf, no meio do povo reunido na assembleia. E falou o profeta: prestai atenção todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra tal exército, eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrarei na extremidade do vale defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição e ficai parado, e observai o livramento que Deus vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois nem vos assustei. Saia amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. E Josafá, então, quando fica sabendo que essa multidão está vindo atacar, ele viu que militarmente ele não tinha condições de combater com os amonitas, com os moabitas, todo aquele povo. Então ele vai buscar o Senhor, ele clama o Senhor. Ele determina em todo Judá que todo mundo fizesse um jejum, que todo mundo se reunisse buscando a Deus. E o povo atendeu. Homens, mulheres, crianças, todos se reuniram, todos clamando e buscando a Deus. Eles entenderam que a resposta, que quem poderia vencer somente o Senhor, que por eles mesmos não teria condições. Estando ali, Josafá se levanta no meio do povo, e clama a Deus e conversa com Deus. Exaltando, glorificando o nome do Senhor, mostrando o poder, e falando a história do que é acontecido, lembrando as promessas de Deus. Durante o tempo que ele está ali orando, clamando a Deus, assim que ele termina, levanta um profeta, Deus enche esse profeta com as suas palavras, e este profeta fala, olha, o Judá, o rei Josafá, vocês não precisam temer, não precisam se preocupar, porque essa luta não é de vocês, essa luta é minha, essa luta é de Deus. Fique em paz, fica tranquilo. Amanhã eles estão subindo ali pela ladeira da Cis. Amanhã vocês vão descer o encontro dele. Mas vocês vão sem medo. Não é vocês que vão lutar. E vocês verão diante de vocês o grande milagre, o grande acontecimento que vai acontecer. Vocês não têm que se preocupar. Faça isso. Que Deus é com vocês. Nós vemos então que quando ele buscou a Deus, ele clamou a Deus, a resposta veio. Deus apaziguou, enviou e deu direção. Falou, não vai, faça assim.
faça assim, caminhe por ali, mas vocês não vão ter que fazer nada. A vitória é certa. Nós, às vezes, nos deparamos com problemas de qualquer natureza e nos assustamos, e nos desesperamos, e não buscamos socorro no Senhor. Nós vemos ainda semana quando um rei, ele inclusive ficou doente, ele não buscou força, ele não buscou socorro no Senhor. Ele ficou com a doença, inclusive nos pés, ele morreu depois, inclusive, podre, né? Mas quando nós buscamos o socorro no Senhor, a resposta é uma doença, é um problema financeiro, é uma crise no casamento, é uma crise na família, é um problema no trabalho, é profissional, não importa o que seja. Não se desespere, busque no Senhor. E nós veremos, de maneira inesperada, a ação de Deus. Se nós estivermos agindo, vivendo de acordo com a palavra dele e entregarmos o problema que surge nas mãos dele, com certeza a solução virá. Josafá clamou, a resposta veio. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante Deus e começaram a louvar e adorar o Senhor. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Deus, o Senhor Deus de Israel. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: Ouvi-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém, crede sem sombra de dúvida em Deus, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor, e sereis bem-sucedidos. Depois, então, que o profeta dá aquela mensagem, aquele recado, não houve questionamento, simplesmente Josafá se ajoelhou e começou a louvar, orar e agradecer a Deus. E todo Judá, todo o restante, a mesma maneira, ajoelhados, louvando, né, cantando e agradecendo a Deus. Aí, sem medo, em paz, no dia seguinte, no despertar, eles simplesmente caminharam. Falou, não vamos. Não se questionaram, será que nós vamos perder, nós vamos ganhar? Não, simplesmente fizeram aquilo que Deus mandou. E Josafá ainda chama o povo todo e diz, gente, nós temos que crer. Creia em Deus, creia no Senhor, vosso Deus, e estareis sempre seguros, vocês estarão sempre protegidos, estarão sempre em paz. E confiai nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Crede em Deus, e nos seus profetas e prosperareis. Outras traduções que assim dizem. Está corrigida, né? Então, ele creu. Da mesma forma, nós temos que crer no Senhor. Nós vamos prosperar. Nós temos que crer no Senhor, nos seus profetas. Hoje, os maiores profetas que nós temos estão na Bíblia. Nós temos Paulo, Pedro, João. Tem profetas? Tem. Mas hoje nós devemos tomar muito cuidado com os falsos profetas. Os mentirosos, os enganadores de plantão. Temos que ver que tudo que está falando se está de acordo com a palavra de Deus. Se forem realmente profetas de Deus, nós temos que crer neles. Depois de ouvir, deliberar com o povo, designou cantores para louvar o Senhor, que saísse na frente do exército, vestido de trajes sagrados, adorando e entoando, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor provocou a emboscada contra os soldados de Amon e de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Os homens de Amon, de Moabe, atacaram os habitantes do monte Seir para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram-se uns contra os outros
e lutaram até a morte de todos. Assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde se avista o deserto, e observaram o imenso exército inimigo, viram somente cadáveres no chão. Nem um só guerreiro havia escapado daquele massacre. Então Josafá e seus soldados partiram e foram saquear, e encontraram entre eles grande quantidade de equipamento, joias, roupas e objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando esse despojo de guerra, porquanto havia muito mais do que podiam carregar. No 4º dia, eles se reuniram no Vale da Bênção, onde louvaram a Deus o Senhor. Por essa razão, até nossos dias, esse lugar é chamado de Vale da Bênção, ou Beraca. Mais tarde, ainda sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram, satisfeitos, exultantes para Jerusalém, porquanto Deus, o Senhor, os abençoara com plenitude de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram na cidade de Jerusalém, se dirigiram à casa de Deus, ao templo do Senhor, ao som de cântico, liras, harpas e trombetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como Deus havia guerreado contra os inimigos de Israel. E o reinado de Josafá transcorreu em tranquilidade, porquanto o seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras da sua terra. Eles vão caminhando, Josafá determina ali os levitas para estarem cantando, entoando hinos ao Senhor, falando que a misericórdia do Senhor dura para sempre, render graças a Ele. E vão todos eles ali cantando e caminhando em direção aos inimigos. Mas só que antes disso, Deus já tinha feito um levante e o Amon e os Moabitas, então o pessoal de Amonita, os Moabitas se revoltaram contra o pessoal do Monte Seir e guerrearam entre si. Destruíram-se, depois destruíram Amon e Moabe, eles mesmos se destruíram, mataram uns aos outros e acabaram, ninguém se escapou, foi um grande massacre. Quando Judá chegou, Josafá chegou lá do monte onde avistava todo mundo, só viu uma mortandade, só viu cadáveres. Foi Deus que lutou, eles não tiveram que levantar a espada, não tiveram que fazer absolutamente nada. E o despojo era uma quantidade tão grande que levaram 3 dias recolhendo tudo que eles deixaram, né? Era roupas, joias, animais. Como eu disse naquela época, quando iam-se à guerra, levava-se muita coisa. Eles levaram 3 dias recolhendo tudo de valores, tudo de que era aproveitável. E todo o resto do povo, as nações ao redor, começaram a temer a Deus, porque viram que foi o Senhor que tinha vencido esta guerra. Porque é Deus que vence todas as batalhas se nós entregarmos a Ele, confiarmos nele e não preocuparmos com mais nada. Josafá tinha 35 anos de idade quando foi proclamado rei de Judá. Ele exerceu seu governo em Jerusalém durante 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba, filho de Sili. Como Asa, seu pai, havia procedido antes dele, Josafá agiu de modo aprovado pelo seu Deus. Entretanto, os lugares pagãos de culto e adoração às divindades não foram destruídos, porquanto o povo ainda não tinha disposto o seu coração para adorar somente e plenamente ao Deus dos seus pais. Todas as demais realizações do rei Josafá, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritas nas crônicas de Jeú, filho de Hanani, que faz parte do livro da história dos reis de Israel. Depois desses acontecimentos, Josafá, rei de Judá, se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de iniquidade e maldades. Eles fizeram um acordo para construir navios que fossem até Tarsis, na Espanha. Os tais navios, capazes de vencer grandes mares, foram construídos em Ezion-Geber. Entretanto, Eliezer, filho de Dodavá, de Maresa, profetizou contra o rei Josafá, dizendo: Eis que Deus, o Senhor, destruiu as tuas obras, porque te aliaste a Acasias, e os navios se despedaçaram, naufragaram a caminho de Tarsis, e aquele contrato comercial jamais pôde ser concluído. Deus venceu a guerra para ele, a batalha, mas mesmo assim, no final, Josafá voltou novamente a errar, fazer aliança com Acasias, aliança com o rei de Israel,
aliança com o filho de Acabe, aquele que desprezava a Deus. Fez aliança, construir grandes navios, né, para buscar ouro, esse tipo de coisa, mas um profeta falou, alertando ele, e esse contrato não foi avante porque Deus destruiu essas embarcações. Quando nós afastamos do Senhor, quando nós afastamos de Deus, o castigo vem. Não importa se eu vivi uma vida todinha servindo o Senhor, se eu me desviei no final, eu vou pagar. Também não importa se eu vivi toda uma vida errada, se eu me converti ao Senhor, eu serei salvo. Não podemos fazer alianças erradas. Não podemos entrar em julgo desigual. Não podemos fazer acordo contrário à palavra de Deus, porque senão vamos pagar por isso. Nós lemos hoje, concluímos a leitura do capítulo 20. Amanhã, querendo Deus, daremos continuidade a partir do capítulo 21. As respostas estão na Bíblia. Por isso eu digo, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.